pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biogeografia e hoje nós vamos ver as questões climáticas sobre o nosso planeta. A aula de hoje vai ser sobre glaciação e dinâmica biogeográfica do Pleistoceno, beleza? Vamos lá? Introdução. Após entendermos as relações voltadas para a dinâmica interna da Terra na última aula, vindo desde o Fanerozoico até o Terciário, voltamos nossos olhos agora para as atividades do Neogênio, o período geológico que inclui os 2 últimos milhões de anos da Terra. Enquanto a tectônica de placas era relativamente estável durante esse período curto de tempo, o clima global e regional experimentou muitas mudanças, o que produziu efeitos profundos na maior parte das biotas. Os métodos de análise para entender as mudanças climáticas neste período incluem as análises de anéis de crescimento das árvores, montículos feitos por ratos, depósito de pólens, acúmulo de espécies indicadoras termosensíveis em núcleos de gelo, depósitos de recife de corais e hidratação por radiocarbono, que são esses métodos mais recentes para a gente entender quais foram as atividades humanas, as atividades tanto da biota como também a fauna, dos últimos 2 milhões de anos. É claro que quando a gente vai fazer uma análise geológica de curtos períodos, como de 2 milhões de anos, a gente vai se utilizar dessas características de metodologia de análise, tá certo? Geológica. Então, nessa introdução nós vamos ver os eventos climáticos do Pleistoceno, as consequências biogeográficas, a amplitude de mudanças e trocas bióticas relacionadas à adaptação, evolução e extinções, as inter-relações entre a biogeografia histórica e ecológica e a dinâmica climática e biótica do Pleistoceno. Vale salientar que o Pleistoceno é uma parte da história geológica da Terra que engloba os 10 últimos milhões de anos para cá, tá certo? Então nós vamos ver o que aconteceu nesse período de 10 milhões de anos da história geológica da Terra com fatores biogeográficos no nosso planeta. Quando começou então as glaciações? Quais foram as suas extensões? Quais foram os fatores que fizeram com que ocorreram as glaciações? Tá certo? Vale salientar que a Terra já passou por vários períodos de congelamento e descongelamento, aquecimento, resfriamento. E aí a gente vai ter então o mais recente, dentro de um período geológico de 60 milhões de anos atrás, que foi o fim da era do Jurássico, tá certo? Com a extinção dos dinossauros. Os continentes já estavam separados. E aí em 60 milhões de anos nós começamos a ter os movimentos de placas tectônicas que vão influir no surgimento de grandes cadeias de montanhas que são as atuais que a gente tem hoje, tá certo? Então, a glaciação, ela tem aí, existe uma grande confusão entre os cientistas. Nós não sabemos em que fato surgiu mesmo, mas a gente tem provas de períodos que tivemos mais glaciação, ou seja, um período de grande resfriamento do planeta Terra e um período de menor resfriamento. Então, esses períodos eles são definidos por esses 5 tipos de glaciações que vocês estão vendo ao longo de 2 milhões de anos. Segundo alguns cientistas, as glaciações elas aconteceram a partir de 60 milhões de anos atrás, dentro do período Pleistocênico, na era Cenozoica, e a gente teve essas sequências de glaciação, tá certo? Que foi a glaciação de Donau, de 2 milhões de anos atrás, a glaciação de Goertz, de 700 mil anos atrás, a glaciação de Mindel, de 500 mil anos atrás, a glaciação de His, de 300 mil anos, e a glaciação de Vroom, de 150 mil anos atrás. A partir dessa glaciação de Donau, a gente vai ter uma relação bem interessante, que foi a partir do momento em que o homem supostamente sai das florestas da África e vai morar nas savanas. Então a gente tem um período de evolução do homem, de transformação do homem, que a gente vai ver ao longo desse curso de biogeografia que vocês estão aprendendo, beleza? Isso seria possivelmente a Terra no período do Pleistoceno. Claro que tem aqui outras imagens bem sensacionais que eu vou mostrar para vocês.
Então você tem aqui o congelamento, né, tanto nos hemisférios ao norte, né, você tem um período de glaciação bem intenso aqui até o norte dos Estados Unidos, algumas partes da Ásia bem intensos na Europa, na Antártida. E quando você tem muito gelo sobre a superfície, você tem pouca precipitação. Então essas áreas em vermelhos que vocês estão vendo são áreas, né, de terras visíveis, né, são as terras que estiveram por um processo de recuo do mar, certo? A gente tem aí o surgimento e a reminiscência do mar. O mar, então, por ter mais gelo sobre a superfície, o gelo fica retido nas grandes calotas polares. O mar, então, ele regride, né, dessas áreas litorâneas, e aí então a gente tem grandes porções de terras, né, que vão fazer parte da paisagem, né, do nosso planeta no período do Pleistoceno. E isso vai ser muito interessante para as questões de diferenciação de fluxos gênicos dentro das espécies da biogeografia. E aqui, né, nesse curto período de 2 milhões de anos, nós tivemos os períodos interglaciais, olha as aulas de climatologia que vocês vão se lembrar agora, e os períodos, né, de glaciações. Os períodos interglaciais, né, que foram os períodos em que a Terra ela se aqueceu, certo? Houve um processo de aquecimento do planeta. E períodos, né, mais de intensas glaciações. É claro que esse tipo de glaciação que vocês estão vendo aqui, né, o período de glaciação e interglaciação, ela varia dos últimos 4.000 anos, certo? Os 4.000 anos, que vai desde 2500 antes de Cristo e possivelmente até 2040, né, que é o nosso período que nós estamos vivendo. Segundo o que vocês estão vendo aqui, ó, já houve um período de calor intenso, né, há 2.200 anos atrás. Aí a gente teve uma pequena era do gelo, né, ali em 1800 e 1600. Aquecemos, né, novamente a partir de 1100, resfriamos novamente de 600 anos antes de Cristo até o nascimento de Cristo, que vai né, variar aqui no ano 4 antes de Cristo. Inclusive vocês estão vendo aqui 4. Jesus nasceu justamente no momento em que estava acabando uma pequena era glacial, e a gente já estava entrando com um período interglacial, né, um período de mais intenso calor. Caímos de novo a temperatura no ano 600 depois de Cristo e vai até 800. Esquentamos de novo em 1250. E aí a gente teve uma grande era do gelo, tá? Que fez com que a Europa inteira, né, congelasse os Estados Unidos. E aí a gente vai ter um período mais intenso de calor que vai, né, de 1991. Outro período muito intenso de calor em 2016. E segundo, né, algumas análises dos cientistas, a Terra ela vai se resfriar nos próximos anos. Isso aqui é uma análise, né, do climatologista Cliff Harris, né, e do meteorologista Brent Mann, né, de que possivelmente estamos resfriando, né, uma pequena queda na glaciação de gelo que a gente vai ter agora nesses próximos anos. Vai acontecer? Não sei. Tá? Isso aí eu não tenho como falar para vocês. Tá? Então, esses são os períodos que a gente já teve ao longo do processo histórico. Tá? E isso aqui ao longo de 2.000 anos. Imagina agora ao longo de 2 milhões de anos que a gente teve grandes períodos de intensa glaciação, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, e grandes períodos de aquecimento do planeta. Tá? Isso está acontecendo desde os últimos 60 milhões de anos. A Terra uma hora ela esquenta, outra hora ela esfria, e assim sucessivamente. Aqui mais um diagrama mostrando os ciclos de aquecimento, ou seja, interglacial, e os ciclos, né, de congelamento, as glaciações que foram feitos, né, ao longo de 500 mil anos atrás até os dias de hoje. Por que ocorreu a glaciação, professor? O cientista, né, Milutin Milankovitch, ele propôs uma teoria que tem muito a ver com os ciclos, né, de translação e de rotação do planeta Terra com o Sol. Então
Segundo ele, a glaciação ela é um fenômeno astronômico. Tá? Então, no ano de 1920, um cientista chamado Milutin Milankovitch formulou a hipótese de que variações na órbita da Terra podiam resultar em variações cíclicas da energia solar que atingia o planeta, e isso influenciaria os padrões climáticos da Terra. Então Milankovitch ele acreditava que tudo estava mais relacionado aos períodos de rotação e de translação, ou seja, as órbitas do nosso planeta em relação ao Sol poderiam então trazer a chave, né, para que ocorressem essas glaciações no nosso planeta. Então ele formulou 3 teorias. A primeira dela, a excentricidade, que é a variação da órbita da Terra com o Sol. Ela pode variar em uma órbita mais elíptica, ou seja, uma órbita oval, ou menos elíptica. Essa excentricidade da Terra tem um período, né, esse movimento oval elíptico do nosso planeta, ela ocorre de 100 mil anos. Tá certo? De 100 mil anos. A segunda teoria seria da obliquidade. É o movimento de inclinação do eixo de rotação em relação ao Sol. Sendo mais claro, imagine um sino de uma igreja. Quando esse sino está parado, ele está na vertical. Quando balançamos, ele se inclina de um lado para o outro. O efeito de obliquidade da Terra, o mesmo acontece. Entretanto, a variação dessa inclinação do planeta é entre 22,5 graus e 24,5 graus. E acontece a cada 41 mil anos. Tá? E depois nós temos a precessão. A precessão também é uma variação dos ciclos. Enquanto na rotação a Terra gira no eixo, no seu próprio eixo, na translação gira em torno da sua estrela, na precessão ele faz um giro no eixo de forma inclinada. É como se misturássemos o efeito da obliquidade com a rotação da Terra. Esse movimento leva cerca de 25 mil anos. Isso significa então, galera, que de 100 mil anos nós temos um período glacial muito intenso, e aí a gente tem os períodos interglaciais, que vão variando de 41 a 41 mil anos, e a precessão de 25 mil a 25 mil anos. Logo, a imagem que vocês estão vendo aqui é que esses 3 fatores eles vão fazer com que o nosso planeta, né, tenha uma diferenciação aí no seu eixo de rotação, e essa diferenciação no eixo de rotação faz com que o brilho solar, né, seja diferenciado, né, sendo menos intenso nos polos do nosso planeta, ou seja, os polos do nosso planeta ele não teria mais o brilho excedente, né, nos períodos de verão, então haveria um congelamento dos polos do nosso planeta e um ciclo de mais intenso calor, né, nas regiões equatoriais do nosso planeta. Isso então vai influenciar, né, então os eventos astronômicos vai influenciar na glaciação aqui do nosso planeta. Tá? É uma teoria e ainda tem muitas coisas a serem comprovadas, né? Além dessa teoria de Milankovitch, muitos acreditam que as relações de aquecimento e resfriamento do mar também possam influenciar nos ciclos de glaciação. Então, esses ciclos de Milankovitch eles são fundamentais para que a gente venha então ter esse período de grandes congelamentos do nosso planeta e de grandes aquecimentos. Vale salientar que a teoria de Milankovitch ela está correta, porque os períodos que a gente tem de glaciação e interglaciação vão bater, né, com os períodos de precessão, obliquidade, excentricidade e de insolação no nosso planeta. Tá? Então, o Milankovitch ele está correto nas suas teorias, e isso então vai ser fundamental para que a gente entenda o que a glaciação vai fazer com o processo de diversificação da fauna e da flora no nosso planeta. Aqui vocês estão vendo que no momento em que está ocorrendo o último máximo, né, de glaciação, de 25 a 15 mil anos, ou seja, de 25 a gente está vivendo o período de precessão dentro da escala de Milankovitch, e aqui a gente vai ter a diferenciação de vegetação sobre todo o planeta. Alguns lugares, né, com mais florestas tropicais, outros, né, com ampliação das florestas de savana, tá certo? Alguns lugares com intenso, né, com florestas boreais que até então estavam mais ao polo norte, elas estão nas partes mais
é perto dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. E as regiões equatoriais, né, o domínio dos desertos, o domínio das savanas, o domínio, né, de pequenas florestas tropicais, no último glacial máximo de 25 a 15 mil anos. Aqui vocês estão vendo todas as diferenciações de vegetação que a gente tem no planeta. Se ocorrem essas diferenciações de vegetação, vai também influenciar sobre as espécies na superfície do planeta. Outra, essa aqui já é o último glacial de 18 mil anos. As florestas tropicais elas são reservadas a pequenos nichos. Você tem uma grande expansão do deserto, porque menos água na atmosfera vai influenciar em menos chuva, então a gente vai ter mais períodos secos muito mais intensos, e as florestas elas vão se sobrevivendo, né, a pequenos nichos, principalmente as florestas tropicais. Você tem um avanço do gelo sobre a superfície, você tem um avanço do deserto e você tem pequenos nichos de floresta no mundo. Então não é uma boa, galera, a gente viver um período de glaciação, beleza? E aí depois que cessa o período glacial, aí diminui-se então a água sobre as calotas polares, você tem mais uma intensidade, né, de evaporação, principalmente dos oceanos. Você vai ver uma expansão das florestas, né? Esse verde intenso aqui que vocês estão vendo dos últimos 8 mil anos, vocês estão vendo a extensão e crescimento das florestas, né, no mundo inteiro, principalmente na região do Equador, né, com as florestas tropicais, tanto da Amazônia como da Mata Atlântica, a floresta do Congo, a floresta do Bornéu e também, né, as florestas temperadas do hemisfério norte e sul do nosso planeta. E aí, em contestação, né, você tem a diminuição, né, o recuo dos desertos, né, sobre a superfície. Aqui, sobre como ocorria, né, a expansão do gelo. Isso tem tudo a ver com o movimento de circulação do nosso planeta, ou seja, o movimento de rotação, e faz com que as correntes de jato sejam muito mais intensas, né, nessas áreas, né, envoltos, né, dos polos. Significa que o vento era muito mais intenso nas regiões dos polos do que na própria região do Equador, que fazia com que todo o gelo se expandisse em direção, né, mais ao sul, né, dos países do hemisfério norte no período da glaciação. E aqui, galera, uma imagem sensacional de como possivelmente você tinha essas glaciações há 2 milhões de anos atrás, né? Você tem aqui um mar, né, totalmente, principalmente o Oceano Ártico e o Oceano Antártico cobertos, né, por calotas pesadíssimas de gelo. Você tem aqui uma ampliação, né, dos desertos. Você tem uma diminuição, né, de chuvas sobre a superfície, então a gente vai ter períodos mais secos. Você tem uma expansão dos litorais. Você vê a configuração litorânea do Brasil totalmente diferenciada, a configuração litorânea principalmente também aqui da região da Indonésia. Isso vai fazer com que ocorra, né, os fluxos de animais nessas regiões. Quando a água, né, invade esses lugares, aí você tem uma barreira geográfica, né? Essa barreira geográfica vai fazer com que as espécies elas sejam impedidas de se locomoverem para essas regiões que até então vai ser invadidas pelo mar, e então elas vão ter que se adaptar às novas condições que o planeta vai lhes impor. Tá? É interessante também colocar que aqui no Brasil a gente tem como um isolamento geográfico, um isolamento biogeográfico que faz com que os animais eles sejam diferentes dos animais dos outros lugares do planeta. Tá? Olha a região que eu estava mostrando para vocês aqui na Indonésia. Todo esse azul claro que vocês estão vendo, meus queridos alunos, foram regiões que no período da glaciação eram áreas, né, de terra firme, e que após a glaciação foram cobertas novamente pelos oceanos. Tá? Toda essa parte clara que vocês estão vendo já foi terra firme. Então você tinha uma grande intensificação de mudança, né, de migração de animais em todo esse território. E quando ocorre então o período interglacial, essas espécies elas são impedidas de migrarem e acabam se adaptando às novas condições locais
que lhes são impostas nessa região aqui das ilhas indonésias. Então o que a gente vai ter aqui? Mudanças no nível do mar no Pleistoceno, como vocês acabaram de ver nessa imagem, onde ao longo do Pleistoceno o nível do mar flutua em escala global e regional. Nós temos dois fatores, né, para essa flutuação das mudanças do nível do mar no Pleistoceno. Elas são as mudanças estáticas, que são as flutuações globais no nível do mar, resultantes do congelamento ao degelo de grandes massas de gelo do mar, como já acabei de falar para vocês. Glaciação, tudo congela, o mar ele recua, esses lugares que até então estavam debaixo sobre a água, submersos, emergem novamente e assim em diante. E as mudanças isostáticas ocorrem quando porções da crosta terrestre se elevam ou mergulham na atmosférica. Aqui já é um fator mais geológico, certo? Quando ocorre um choque de placas tectônicas e aí de repente um lugar que estava submerso se torna emerso novamente. Então as mudanças isostáticas elas são muito mais voltadas para as questões de tectônica de placas. Tá? E aí o clima não vai influir num choque de placas tectônicas. Tá certo? Então essas são as duas mudanças. As mudanças eustáticas muito voltadas para a questão do clima e as mudanças isostáticas muito voltadas para a tectônica de placas. E aí quais são as respostas biogeográficas à glaciação? A dinâmica biogeográfica das biotas do Pleistoceno foram desencadeadas por três mudanças fundamentais em seus ambientes: mudanças na localização, extensão e a configuração de seus habitats originais. Quando ocorre a glaciação, muitas espécies elas viram que o mar retrocedeu, então elas migraram para outras regiões. Extensão, se elas viviam num pequeno nicho de ilhas, agora elas têm um continente inteiro para se expandir. Configuração de seus habitats originais. Se até antes da glaciação esse habitat ele tinha ali condições de sobrevivência em um pequeno nicho de espécies, com a glaciação, com o regresso do mar, eles vão ter condições de adaptabilidades iguais ao ambiente que eles viviam antes, certo? Configuração de seus habitats, então, elas se tornam muito maiores com o processo da glaciação. Segundo fator, mudanças na natureza das zonas climáticas e ambientais. Espécies que até então viviam em períodos frios intensos, vai ter um habitat mais voltados para frios intensos. Claro, né, um mamute, né, quando ele vê que a expansão do gelo está dificultando seus alimentos, eles vão tender a ir para as regiões mais de clima ameno. Então aí a gente vai ter mudanças de zonas climáticas e animais que viviam sobre condições muito favoráveis a clima quente, vai ter disponibilidade de vivência, né, dentro de regiões de clima quente. Agora a questão do homem. O homem, que até então nessa época era uma espécie de hominídeo, um macaco ali, uma espécie de hominídeo, um primata, não podemos dizer macaco, um primata, eles viviam nas florestas. Quando ocorre a glaciação, eles são obrigados a saírem das florestas e viverem sobre savanas. Entende? Porque com a glaciação, as florestas elas são diminuídas em seus tamanhos, vivendo em pequenos nichos até para elas sobreviver. Com essa diminuição dos nichos, esses hominídeos eles vão perder alimentos, vão entrar em condição, né, de sobrevivência, e aí com esse período de mudanças eles vão ser obrigados a se adaptarem às novas condições da glaciação. Formação e dissolução de rotas de dispersão. Novamente os hominídeos eles começam a formar grupos para sobreviver, né, nas áreas savânicas, principalmente da África. E aí então, se até então eles faziam migrações dentro de florestas, eles agora vão ter que dissolver isso e vão agora ter mais ambientes para se adaptarem. Essa é a questão do homem, né? Animais podem fazer tudo isso também. A resposta das biotas adaptadas durante muito tempo a climas relativamente estáveis e homogêneos também foram três. Vamos lá.
Algumas espécies eram capazes de flutuar com seus habitats ótimos, enquanto tais habitats mudavam de latitudes e altitudes. Um pássaro que vivia ali na metade da montanha, né? Um pássaro que conseguia sobreviver a uma montanha com um clima ameno. E aí de repente essa montanha ela congela, ela vai então descer para para as altitudes mais baixas no intuito de sobreviver. Espécies que viviam em baixas latitudes, como os mamutes, né, que viviam nos períodos glaciais, né, viviam naqueles climas amenos. Eles então vão descer as latitudes mais abaixo, né, vão mais ao sul, no intuito de buscar alimentos e assim adiante, beleza? Outras espécies permaneceram onde estavam e se adaptaram às alterações dos ambientes locais. Aí eu não tenho exemplos para mostrar para vocês. Vamos lá. O tigre dente de sabre, será que ele conseguiu se adaptar às novas condições? Possivelmente, né? Se ele era um caçador do frio e de repente ele vê-se na condição de caçar sobre um ambiente de clima ameno, poderíamos ter aí uma possibilidade, beleza? Outras espécies ainda sofreram a redução de amplitude e eventual extinção. Aquelas espécies que, com a glaciação, viram-se impedidas de se adaptarem, ou elas entraram em extinção, ou reduziram essa amplitude. O exemplo, né, são as espécies que viviam nas florestas. Quando as florestas elas são recolhidas, né, por conta da glaciação, elas vão ser obrigadas a viver dentro daquele pequeno nicho. Algumas grandes espécies que precisavam da floresta para sobreviver, com certeza com a diminuição desse ramo, né, florestal, acabaram entrando em extinção. Essas são as respostas biogeográficas para a glaciação, beleza? Aqui um exemplo, né, de como estavam as montanhas entre 14 e 20 mil anos atrás, né, até as altitudes de 3.000 metros de altitude aí, você tinha neves perenes. Com o período presente hoje, né, você tem essa diminuição. Isso faz com que espécies, né, tendem a subir, especialmente árvores, né, vegetação, em direção às grandes montanhas. Olha o exemplo aqui do que vocês estão vendo das montanhas andinas, né? A floresta ela chegava no período da glaciação até uma altitude de 2.000 metros. Com o período presente, você pode encontrar vegetação até 4.000 metros, né, de altitude aqui nas montanhas andinas, beleza? Outra resposta, né, que a gente tem aqui, muito legal, relacionados ao período de glaciação, né? A Austrália era muito ligada com a ilha da Papua Nova Guiné, há 18.000 anos atrás, e agora atualmente são ilhas separadas. Você também tinha a Tasmânia, que era ligada à Austrália 18.000 anos atrás. A Nova Zelândia era também uma ilha totalmente unificada. E você tem aqui a Argentina também, né, que você tinha no período da glaciação as florestas, pequenas florestas. As pradarias, né, dominavam a região argentina e o gelo, né, estava dominando toda a paisagem argentina, toda a paisagem do Chile há 18.000 anos e a mudança de 3.000 anos atrás. E aí, o que acontece, galera? O que aconteceu, professor, com a floresta amazônica? O que seriam esses santuários pleistocênicos? Por conta da glaciação, a floresta amazônica ela diminuiu, né, a sua intensidade, porque diminuiu as chuvas e algumas partes da Amazônia se tornaram áreas, né, savânicas. Então a floresta amazônica ela teve que diminuir a sua reminiscência florestal, sobrevivendo então em pequenos nichos que a gente chama, né, de refúgios, os santuários pleistocênicos de vida, né, que existiam nesse lugar. Um exemplo de grande especiação, ou seja, diferenciação de espécies, principalmente das aves. As aves elas tinham mais mobilidade, né, sobre essas florestas, esses santuários pleistocênicos, do que outros animais. Então, isso aqui são as áreas, né, de diferenciação de aves dentro dos refúgios florestais amazônicos. E cada uma desses círculos que vocês estão vendo são as espécies de pássaros que acabaram ficando, né, retidos dentro desses refúgios, ok? E aqui são os animais que a gente tinha, principalmente sobre o território
do nosso planeta, que são os nossos animais da megafauna. Eles são considerados, né, que o Megatherium, que é a preguiça gigante, o mastodonte, que a gente teve muito aqui na Amazônia, o mamute, que viveu, né, nos períodos mais frios, os camelos do Pleistoceno, os bisons, né, os hemerotheriums, que são as preguiças menores, os tatus gigantes, os lobos, né, do Pleistoceno. Todos eles eram animais de grande porte, tá? Eram grandes animais que, pelas condições que a glaciação lhes deram, né, eles puderam sobreviver nesse período tanto de glaciação como também de interglaciação. Tá? Enquanto isso, você tem aqui na Austrália, né, aqui você tem o cão da Tasmânia, né, que a gente tem aqui, acho que é isso mesmo, o lobo da Tasmânia, e você tem essas espécies de cangurus gigantes na Austrália, tá? E aí você também vê, né, os homens, né, caçadores, que dependiam, né, dessas espécies para sobreviver, tá? Essa é uma espécie de canguru gigante, né, lá do período da megafauna australiana. Mais um para mostrar para vocês como era, né, a fauna, principalmente de espécies lá no México. E aí a gente tem, né, a introdução do homem. A glaciação ela foi fundamental para que o homem, né, se inserisse sobre o espaço. E a partir do momento que o homem ele se insere no espaço, a gente vai ter uma modificação tanto na questão da vegetação, nesse período do Pleistoceno, como também na modificação e extinção de espécies. Segundo as teorias, o homem chega, né, nas Américas há 15 mil anos, e aí a gente começa então a modificação da natureza. Até então a natureza, que era imutável, ela começa a ser modificada a partir da presença humana, né, sobre o espaço. E aí então nós vamos ter a extinção da megafauna. Muitos falam o que ocorreu com essas grandes espécies. Muitos vão aferir, né, a questão do fim da glaciação, que fez com que muitas espécies acabassem sucumbindo com o aumento da temperatura do planeta. E muitos vão dizer que possivelmente foram as atividades humanas, né, que fizeram com que boa parte da megafauna fosse extintas, né? E aqui você tem as várias imagens, né, mostrando a ação humana, né, sobre os animais. Aqui é uma coisa bem interessante. Por que as espécies diminuíram ao longo dos anos, né, ao longo de milhares e milhares de anos? Você tinha ali os dinossauros gigantescos, aí você tem a megafauna, que também são animais gigantescos, e hoje, né, nós vivemos com pequenos nichos, né? Claro que a gente tem os elefantes, os animais de grande porte, mas a gente pode fazer, né, essa análise, né, de 30 mil anos para cá, houve a extinção de grandes espécies, talvez porque não dava para competir com o homem. Essa é uma coisa que a gente tem que dizer, né? Dentro da questão biológica você tem a competição entre espécies e essas espécies acabam sucumbindo. Mas o que a gente pode dizer, galera, é que em 30 mil anos nós já perdemos muitas espécies pela questão tanto natural como também pela questão humana. Mais imagens para vocês mostrarem, né? Aqui a diferenciação de ratos na ilha de Galápagos. E aqui nós vamos ver a extinção dos animais ao longo, né, dessa história geológica de 2 milhões de anos para cá. Tá? Então aqui você tem as espécies de animais do sul da América, do norte da América, da Europa e do norte da Ásia, da Austrália e da África, tá certo? Todas essas espécies. Aqui nós temos a configuração de número de espécies e também, né, a matança, tá, dessas espécies. Muitos vão dizer, né, que a configuração climática fez com que muitas dessas espécies entrassem em extinção, mas boa parte delas voltadas pela ação humana sobre o espaço biogeográfico. O que aconteceu então nos últimos 100 mil anos de espécies na Terra, que a gente chama de extinções pleistocênicas? O que são as extinções pleistocênicas? Quando o homem ocupa todo o espaço, que é isso que a gente tem que dizer, a partir do momento que o homem ocupa todo o espaço do planeta Terra, que aí a gente chega em torno de 40, 60 mil anos, ele começa então a caçar, a obter alimentos, e quanto mais ele vai evoluindo, mais ele vai querendo, né, dessas
dessas relações que ele precisa para sobreviver. Estima-se que as extinções ocorreram, né, há cerca de 15 mil anos, e a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. As extinções pleistocênicas na América, tá certo? Quando os homens chegaram a 12.500 anos, eles conseguiram extinguir boa parte dos grandes animais, né, a 10.500 anos. Então a gente tem aí um curto período de 2.000 anos para que eles conseguissem, né, extinguir boa parte dos animais. Na região do Mediterrâneo, quando os homens chegam, né, a 10.000 anos, e aí então você tem a extinção dos animais em 4.000 anos. Aqui demorou um pouquinho para fazer, né, o hecatombe das espécies. Nas regiões das Antilhas, tá certo? O homem chega a 7.000 anos e as extinções elas ocorrem em 1.600 anos, tá certo? Então, um tempo aí bem longo, né, para extinguir essas espécies. Em 1.600 anos, né, eles conseguiram extinguir boa parte das espécies no Pleistoceno. Aqui na região de Madagascar, os humanos chegam a 2.000 anos e extingue boa parte das espécies até 1.500 depois de Cristo. A Nova Zelândia também tem esse mesmo processo de 800 a 1.000 anos. Eles chegaram nessas regiões e extinguiram as espécies até 1.500 anos depois de Cristo. Nas Ilhas de Galápagos, né, os homens chegam em 1535. Essa ilha aqui é uma das ilhas de maior intensificação de espécies do nosso planeta. E as extinções elas estão ocorrendo até a Era Moderna, tá, pessoal? E o meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, pessoal.